Olá, bem-vindo ao evento LabPol 10 anos. Esta é uma série de vídeos que foram gravados durante o encontro entre pesquisadores que compartilharam sua trajetória e contribuições desenvolvidas no Laboratório de Reologia e Processamento de Polímeros do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN. Meu nome é Felipe Pedro Gomes e serei o mestre de cerimônias para o evento. Neste terceiro vídeo, teremos a fala do professor Dr. Edson Noriyuki Ito, pesquisador-chefe do LabPol. Espero que aproveitem o conteúdo deste vídeo e não deixe de conferir a nossa playlist completa com os outros momentos desse evento. Bem, então, dando continuidade ao nosso evento, eu acredito que se a gente fosse fazer uma analogia do evento como uma árvore, nós já caminhamos um pouco pelas raízes, né? As raízes que criaram esse laboratório. E aí agora a gente chega para o tronco, né? O núcleo condutor de todo esse conhecimento, energia e informação que será o nosso próximo palestrante, o professor Edson Ito. Então, o professor, claro que ele vai fazer toda a apresentação dele, vou fazer simplesmente uma apresentação mais formal agora. Doutor em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, onde vivemos muito da origem e da presença, claro, dos nossos primeiros palestrantes do dia. Como a professora Carol destacou no início, foi o primeiro professor da área de materiais poliméricos a se juntar ao recém-criado Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN, e sua contribuição, não só dentro da UFRN, mas para a área de polímeros também, em geral, no país e no Nordeste, como diretor regional da ABPOL, por um mandato também, vice-diretor e depois diretor da ABPOL, e como já foi mencionado anteriormente, o incansável professor Ito, com todas as suas atividades e trabalhos atualmente, coordenador adjunto de uma câmara que também representa a engenharia de materiais junto ao CREA-RN, vice-coordenador do programa de pós-graduação de engenharia têxtil, atualmente, além de, claro, todas as suas obrigações e contribuições como professor do departamento. Então, vamos escutar agora o professor Ito, que tem sua contribuição na formação de muitos dos que vão vir à tarde apresentar os frutos do LabPol, mas vamos escutar agora o professor na sua apresentação. Agora sou eu que estou brigando aqui para conseguir colocar a apresentação. Ok, estou vendo a tela, está na forma de apresentação, né? Pelo menos Sim. em duas telas minhas está, né? Sim, sim. Ok, então vamos lá, então. A ideia que a gente começou, né, a questão desses 10 anos, é que a UFRN em si, né, a gente tem até quando eu vim de São Paulo para cá, eu me assustei muito, né, a forma que eles trabalham aqui, né, normalmente, não, você está indo para Natal, a gente tem as dunas, né, tem as praias, quem disse que nós conseguimos ver as dunas e as praias, né, o que acontece? A gente tem um sistema, que nem a gente tem o SIGA, CIPAC, SIG-RH, e agora está dessa parte de eventos, tem alguma coisa para melhorar, né? De conseguir fazer matrícula, inscrição, qualquer coisa. E também agora, inclusive, está vinculando a FUNPEC, a nossa fundação. A nossa fundação as pessoas que fazem os projetos estão ficando dentro da Ploplan, né? Então, é uma coisa que esse trabalho, nós trabalhamos aqui de uma forma muito diferente, né? E lógico, né? Nós temos todas as belezas aqui, né? As praias, e por isso que eu acabei sendo, de certa forma, forçado, não forçado, né? Mas como eu tive que buscar qual foi a resolução que foi criado, o laboratório, tive que buscar dados, e quando eu tomei posse como chefe do laboratório, então, e aí acabamos abrindo, né, o espaço interno do nosso trabalho, e com isso a gente segue aí em frente, né, e por acaso acho que a minha imagem não está aparecendo, né? Não, então vou abrir a outra. Professor. Não se preocupe, não. Tem a segunda A câmera que fala. apresentação está ok.
Pronto, agora apareceu. Não, agora eu vou ter que virar. Vou usar minha segunda câmera, então. Então fica mais fácil. É brincadeira trabalhando assim, mas vamos lá. Deixa eu ver. Opa, pulei. Quando a gente fala, como a professora Carol comentou, a gente vai falar um pouquinho sobre o departamento, mas antes disso, uma coisa mais importante que eu quero fazer, né? E aí, para que as pessoas entendam que, bom, a gente tem o suporte da UFRN, mas nada vem de graça, né? A ideia que a gente tem construído, a primeira coisa que eu vou começar de trás para frente, eu vou pelos agradecimentos, né? Se não fosse o CNPq, eu não tinha aprovado o primeiro projeto universal na faixa C, não tinha aprovado o segundo projeto na faixa C, né? E depois vocês vão ver qual a ideia disso aí. A gente comprou as extrusoras, a gente comprou a infraestrutura. Eu não tinha aprovado o projeto FINEP, mais de 1 milhão, onde eu comprei uma injetora Arbor. Não tinha recurso para organizar, inclusive a BPOL-NE, que a CAPES me ajudou. A ideia é que, por que a FAPESP está aqui? Quantas vezes eu não fui aí, fui no demo fiscal fazer trabalho? Quantas vezes o professor Elisa me ajudou? Né? Até a questão de eu fui uma vez ministrar um mini curso de ultramicrotomia. Então, a FAPESP também está dentro disso aí, nos agradecimentos. A nossa PROPESC, nem me fala, o primeiro projeto que eu aprovei foi aqui. Cheguei numa época que a gente não tinha nada assim no departamento, né? A ideia tinha computador, sala, só que a minha sala que eu dividia era junto com o atual reitor e junto com o atual pró-reitor de pós-graduação. E ainda tínhamos um trabalho que é de pesquisa, que ainda, a Júcia conhece, que faz parte dos doutores aqui formados, a gente tinha um microscópio óptico velho que eu tinha colocado lá, que ela ia fazer os trabalhos dela lá, né? Então, é isso tudo, tenho que fazer esse agradecimento, porque sem essa agência de fomento, eu não sou nada, né? Não tinha nada. E para completar, o MCTI. Eu gastei quase 2 anos, né? Fiz e fui na raça. Para quê? Para cadastrar o DEMAT dentro do MCTI, no CAT. Para quê? É questão de projeto de logística reversa, da lei da informática. Bom, isso deu para a gente fazer alguns projetos e ter um pouco de recurso, sim, né? Lógico, via FUNPEC, depois vamos ver que tem bolsista. Então, a ideia é essa, né? Paro por aqui sobre os agradecimentos, depois a gente vai continuar falando sobre isso, mas eu queria colocar isso aqui que a professora Carol tinha pedido, mas como eu estava cuidando de tanta coisa aqui, eu acabei não colocando, né? Como a professora Carol, a nossa chefe, Maria Carolina Burgos Costa Nascimento colocou, aqui nós temos os professores que fundaram nosso departamento, né? Professor Gilberto, já aposentado, da área de metalurgia. Professor Rubens Marimbondo, tá sem barba, magrinha aqui, é o nosso atual pró-reitor de pós-graduação. Professor Martinelli, bom, é professor dele da década deve ser de março de 78, né? Marciano Furukawa. Professor Daniel é o nosso atual reitor, né? Depois, bom, aí acho que você já conhece, né? Acho que da professor Canevarolo, professor Pascocinos, né? Então, como trabalhou bastante lá com Elson Longo, né? Então, tem toda uma história dentro da UFSCar também, né? Nosso diretor, na época, depois tem o professor Luciano Betti. Bom, o professor Luciano Betti partiu, né? Isto é, eu em 14 de julho de 2008 eu tomei posse, e em 2007, né, vários dos alunos que estão presentes aqui, ex-alunos, professores agora, lembram dele como professor, né, mas eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, ele partiu antes de eu chegar. Depois tem o professor Cláudio Romero, né, nosso Cacau, ele também é de agosto de 1978, né, professor da UFRN. Professor Antônio Martinelli, está meio diferente aqui. Bom, ele é o nosso atual coordenador da área de materiais na CAPES, né? Depois tem o professor Roberto Menezes, que se aposentou, ele tem umas empresas, né? Quando eu cheguei, eu trabalhei um pouco com ele na área de metais. E a professora Neide, com certeza vocês encontram ele por aí, por São Carlos. Ela mora exatamente atrás da Embrapa Instrumentação, ali do lado, né? Ela
um bom tempo, eu trabalhei um pouco com ela, né, mas talvez os professores novos, aqui nós estamos falando só dos professores antigos, nós temos uma leva de professores novos, né, que a gente vai comentar sobre isso. E a professora Neide, que foi sempre responsável pela ciência dos materiais, estrutura, né, uma bióloga que virou especialista em ciências dos materiais, né, e se aposentou. Depois ela voltou para casa, que é em São Carlos. Então, a nossa história, né, do nosso departamento. Então, a ideia é que o departamento sempre foi, a forma que eu tenho de trabalhar, da forma que não é à toa, né, que, digamos assim, que metade, se a gente não contar coordenador e chefe, metade do nosso departamento tem carreira, tem cargos administrativos. Né? Não tem como fugir. Não tem como fugir de uma coordenação ou vice-coordenação da pós-graduação em ciências de materiais. Conseguimos nota 7, não sei para onde a gente vai, se a gente vai conseguir manter, mas nós temos que estar lá. Então, vamos brigar para manter. E aí também, no meu caso, eu acabei indo para a engenharia têxtil pela necessidade, que estavam precisando, né? Então, eu acabei assumindo que a gente que trabalha com polímeros, né? A gente acaba indo, bom, o que acontece aqui? Algum juiz tem algum problema lá, algum processo na área de polímeros, de pneu principalmente, vai lá eu conversar com ele. Mas, professor, eu tenho uma pilha aqui, eu não consigo nem enxergar o juiz, o tamanho da pilha que tem na frente dele. Dá para você me ajudar a resolver alguns casos aqui? E lá vai lá resolver. Né? Então, muitas coisas a gente acaba colocando curso, a questão de fazer análise e tal, daí as pessoas estão brigando lá, resolvem mudar de ideia e falam, não, a gente não vai pagar tão caro para fazer uma avaliação, não. E fica por isso mesmo, né? Então, é mais ou menos a nossa ideia do nosso trabalho. O pessoal trabalha muito. Opa, estou mexendo, não é possível, estou mexendo na tela errada, gente. Teclado errado, vamos para cá. Bom, é o que eu já tinha mandado para vocês, né? Qual é o nosso objetivo? A ideia é que a gente tem trabalho de ensino, pesquisa e extensão, suporte no kit nós tivemos aqui dentro, vinculado com a universidade. O objetivo dessa vez, nós estamos fazendo um webinário, né, webinars, né, mas aí o professor Martinelli, né, começou a chamar de webinário, vou pegar o webinário já em português, né. Qual é a ideia? Nossa forma de trabalhar aqui, agradeço a professor Canevarolo, ao professor Pessan, que entenderam a filosofia, é exatamente essa, nós estamos fazendo algo diferente. É fácil a gente vir aqui apresentar a parte técnica, o difícil é dizer quem a gente é, né. A ideia de que a gente tem plantado, né, em toda a nossa vida, não tem como se esconder. Não temos, de jeito maneira, tem como se esconder, né? A gente são, como eu coloquei, a gente é transparente, né? Como um acrílico, né? Um polimetaclato metila. Mas, em compensação, eu tenho o policarbonato, que eu também uso para lente de óculos. Vai misturar os dois, que como é que fica a cor, como é que fica a transparência desses dois materiais na forma de blender, né? Vai ficar opaco. Então, é isso, né? Porque até me assustei há pouco tempo atrás, que eu fui lá, teve lá no Face, o pessoal está falando sobre a época da greve, 86, 87, né? Os pessoal novo, tudo novinho que estava postando lá. De repente falei, olha, eu acho que nessa época aí, eu ficava das 8 da noite até quase meia-noite, escrevendo um estatuto de uma loja. Não é que apareceram uns 3 que morou comigo? Eu falei, caramba, pessoal, então a nossa realidade, o que nós somos de entrar no RU, fazer o nosso próprio almoço, lavar nosso bandejão e dizer quem somos nós, são coisas para não ter vergonha. E é isso que eu sempre coloquei para os nossos alunos aqui, eu acho que esse é o ponto, né? Seja aquilo que você é, né? Se nós, em 2008, a gente não tinha condições de fazer serviço de ponta, dependi muito da UFSCar, Demo UFSCar, o professor Elias me ajudou muito nos trabalhos, até as primeiras dissertações de tese, sempre eu ia lá, aí ela, não, vem para cá, daí devolvia a chave por exemplo, laboratório de microscopia no LCF, não, fica com você, quando você realmente não for vir, você me devolve. Não, professor, eu preciso devolver, qualquer coisa eu pego com o professor Bota, professor Alberto, não tem problema. Daí então sempre foi dessa forma, né? Então, o que a gente tem construído, né? Nós fizemos muito trabalho simples. A minha vida inteira fiz trabalho simples. Só tem um detalhe, uma coisa que eu sempre prezo muito, e vai passar, que nós sabemos onde está o erro, e que nós sabemos o que deveria ser feito.
né? Fazemos trabalho simples com mínimo erro conceitual. É isso que eu aprendi com o professor Canevarolo. Bom, a primeira disciplina foi Introdução de Materiais Poliméricos, como o senhor mesmo colocou, disciplina 6 créditos, né? Daí foi. Depois, outra disciplina, Físico-Químico de Polímeros na pós. Bom, aí a coisa apertou. Porque eu tinha acabado de voltar do Japão, 10 anos trabalhando lá, de 1991 para 92 até 2000. Cheguei lá, já dou de cara lá com o professor Sebastião Canevarolo em sala, né? E daí, ainda bem que deu tudo certo, ainda a proposta deu certo, o professor Pessan também, como já tinha feito os trabalhos lá em Portugal, com o professor Covas, né? E acabou dando certo o mestrado, né? Porque a outra opção é aí fazer o trabalho em função da Triquem, né? O Elias sempre falou assim, foi franco comigo, olha, tem isso aqui, pô, CNPq, e tem isso aqui com a empresa, já que você está vindo de empresa, qual a sua escolha? Vai voltar. Eu fui lá em São Paulo, na antiga Triquem, que é da Braskem, fui ver os trabalhos que eles faziam lá, daí eu voltei, professor, acho que a minha ideia é ficar. Daí a gente começou todos os trabalhos, deu certo. Se eu estivesse trabalhando em empresa, fazendo meu projeto de mestrado em empresa, eu não teria condições de fazer o que eu fazia, né? Pelo fato de ter trabalhado, é questão de experiência, trocando para o público mesmo, né? Pelo fato de eu trabalhar 12 horas por dia, de segunda a sábado, quando eu cheguei para o Brasil fazer um mestrado, quem disse que eu conseguia ficar em casa? Ou eu ficava em casa, sim, mas quem disse que eu consigo ficar parado? Então, na segunda semana, o professor Pessan lembra muito bem disso, já fui correndo para tirar aquele ultramicrótico que estava parado, que tinha um só funcionando. Por quê? Porque a única forma que eu aprendi a fazer, que eu aprendi a ser, né? Eu vivo um dia de cada vez, né? E, portanto, o dia que eu for, não preciso dar conta para ninguém. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Então, é dessa forma, né, que os alunos aqui aprenderam a trabalhar. Muita gente ficaram pelo caminho, tenho certeza disso. Muita gente começou um dia, no segundo dia já não vieram mais, ou chegou na segunda semana, ou depois de até de um mês, um ano. Tem gente que já tomou a opção de sair. Mas uma coisa eu fico contente hoje, né? Que aqueles que ficaram, não tem nenhum que está sem rumo. Essa é a ideia, né? E mais ainda, né? Nós não temos muita coisa de área de polímeros aqui. Eu tenho a Dixtoga, que é a Laminor, que era a BEMES, agora mudou de nome, fazendo a tubo de pasta de dente, né? Topolgates. Mas só que tem um detalhe. Cadê os empregos nós temos para colocar tanto engenheiro de materiais? Não tem. Então, o que era a minha opção? Fazer os nossos engenheiros para o mundo. Tá? Teve até um aluno, o Rafael, que estava fazendo reologia e processamento comigo, né? Daí ele prestou como trainee na Braskem. E um dia ele chegou lá, professor, eu tenho aqui a apresentar 5 minutos de um filme porque é o que a parte de psicólogo, sei lá o que lá da parte de contratação do RH pediu. Daí ele fez lá, apresentou para nós 5 minutos que tinha que falar o que ele estava fazendo em 2035. O que aconteceu? Hoje ele é engenheiro da Braskem. Né? Nós temos gente que está na Austrália, tem gente que foi para o Rio Grande do Sul para fazer estágio, acabou fazendo mestrado, doutorado e saindo, que era a Laís, que trabalha com o Sandro Amico. Então, essa é a nossa turma que a gente tem aqui, né? Então, a ideia é que a gente espera que isso continue, né, com os egressos, né? Essa é a ideia. Por que eu estou... Vamos lá, seguir. Contrato, então, nosso portaria foi 8 de dezembro de 2010, eu tenho isso aqui. A ideia aqui, né, do nosso departamento, agradeço a professora Carol e ao professor Bismarck por acampar essa ideia. Professor Bismarck, pois bem, ele foi meu aluno também. Foi um dos bons alunos de polímero. É o nosso... e aí, acho que vocês conhecem ele, porque ele foi aluno de mestrado e doutorado do SPIN, professor Spinelli. O que ele veio? Voltou, hoje, ele está aqui com a gente no grupo, eu, às vezes não gosto de falar muito dele, bastante simples nesse sentido, mas eu faço questão, né? Além de ser pouco tempo, ele tem produtividade de pesquisa, ele é o nosso atual coordenador de curso. Né? Então, tem gente que tem dom, né? Não adianta falar, gente, você não tem nada e ficar reclamando. É isso que eu consegui transmitir bem aqui, sinto-se orgulho disso. Por quê?
As pessoas que querem crescer, não é por ter bom professor, não. Ele vai correr atrás. É isso que nós sempre fizemos aqui, né? Talvez pela essa loucura que sempre foi o orientador de iniciação ou de TCC, né? De mestrado, doutorado, de pós-doutorado. Hoje eu tenho aqui. Por isso que Felipe tá, né? Felipe também ele fez doutorado fora, voltou, a gente conseguiu aprovar a bolsa. O Ciclência estava desde aquela época, quando eu estava em uma sala lá, junto com o nosso atual reitor e o pró-reitor de pós-graduação, né? Então se eu estou há 12 anos e meio, nós temos vários desses alunos que estão trabalhando há 12 anos comigo. Então, é isso que nós temos de diferente aqui, né? Nós não ficamos esperando, nós não temos vergonha de colocar. Sim, professor Pessan, tem alguém que ela estava lá porque eu estava com barulho na casa dela, que ela tem obra lá, mas ela sempre uma coisa que ela sempre fica batendo junto aqui comigo, professor Pessan. Vou falar isso em público. Na defesa de doutorado dela, é em função do parâmetro crítico de interação. Ela ficou, putz, por que eu deixei passar isso? Até hoje ela fala sobre isso. Quando eu na banca, o senhor perguntou, né, porque eu tinha colocado lá, mas era um caso específico na minha dissertação, ou tese, não me lembro qual que era, faz tanto tempo, e daí ela falou, puxa vida, eu deixei passar isso. Daí o que ela fez? Bom, vou mandar o artigo publicado em Riologia para o professor Pessan, o artigo A1, vamos. Então, só para contar, já que nós estamos trabalhando, sendo bastante franco, né, nosso webinário, então é isso que eu tenho para contar, né? Eu sei que ela, na palestra dela, vai ficar brava comigo, mas eu quis falar isso, essa é uma realidade que aconteceu, né, do nosso trabalho, e tudo que eu fiz, eu sempre sou transparente, a gente tem feito isso. Coloquei nessa primeira parte aí o professor Cláudio Romero, né? Eu coloquei como emérito exatamente nesse todo o período que eu estive aqui como professor. Não é, como diz, a gente, acho que da maioria, da professora Carol também, né, da professora Bismarck, ele é uma pessoa que sempre, pelo fato de conhecer a Universidade Raiz, então ele sempre nos ajudou a buscar o caminho das pedras. Então a parte administrativa, né, uma coisa que a gente sabe fazer bem, quem tem o feeling para a gestão administrativa, quem tem para pesquisa, com certeza eu não sou bom na parte de administrativa. Já fui vice-chefe, né, bom, agora estou vice-chefe vice-coordenador, agora está um jeito de eu ter que escolher, são decisões, né? E assim a gente vai seguindo os caminhos. Assim como o nosso assessor técnico, Carlos, do CREA RN também está aqui, né, falando que os trabalhos com o CREA, por que Carlos não está aqui? Uma coisa que nós temos diferente. Nós não estamos na época de mudança para fazer, a gente faz o trabalho com o MEC, quem fiscaliza? É o CREA. Pois bem, e quem disse que o nosso curso está bom? Só tem um detalhe, né, eu sou coordenadora adjunto da Câmara, né, especializada, né, na modalidade química, não quer dizer que é da engenharia química. O que acontece? Às vezes as pessoas não entendem. Lá, tá, o engenheiro de materiais, responsabilidade vai passar, se alguém for tirar o diploma, vai ter que passar por nossa reunião da Câmara. Engenheiro químico, engenheiro de materiais, engenheiro têxtil, engenheiro de petróleo, engenheiro biométrico, eu tenho 6 cursos que vai ter que passar na nossa reunião de Câmara, da Câmara lá. Né, Carlos? A Carlos está aqui, está de prova para me escrever isso. Então, são coisas que a gente consegue afunilar. Não é simplesmente chegar um professor novo, vamos mudar, antigamente, quando cheguei aqui, né, projeto pedagógico, político de curso, não, projeto pedagógico de curso, a gente vai mudar e coloca aquilo que eu tenho facilidade de ensinar, não, eu preciso ver aquilo que o mercado tem, então é isso que nós temos feito, né, e aí a ideia de Bismarck, um professor novo que chegou aí, né, não tem como dizer que a nossa formação com Pascoal Simas, Bismarck e eu, que não tem um pedaço do Demo-Fiscal aqui. Né? Com certeza tem. E o que nós temos construído é em função disso. Uma é professor Rito falar, e a outra quem tiver de fora vem contar. Nunca, a ideia que a gente fala, não existe mais história de pescador, porque você conta uma história de pescador, você entra na internet e você sabe o que as pessoas estão dizendo. Não existe história de pescador mais. Não tem como você tampar o sol com a peneira.
Então, essa é uma realidade que nós vivemos, né? E aí, as pessoas têm vindo, mesmo que têm vindo para fazer um pós-doutorado, né? E aí a gente consegue agregar algum conhecimento, né? Do que estão sendo feito. Uma coisa só que eu falei, puxa vida, agora os alunos vão tirar uma nota um pouquinho maior. Que eu tenho uma disciplina, uma prova não sei, uma semana, 2 semanas, sobre, eu tenho utilizado o Sperling, né? Um capítulo de Sperling falando a parte de Blenda. E isso aí que vai cair na prova. Aí pronto, o professor Pessan já deu uma aula hoje sobre blendas poliméricas, né? Então, isso tipo assim, o que a gente ensina em sala, vocês estão conseguindo mostrar, porque a verdade é única, né? Às vezes a gente começa a trabalhar e começa a ver as coisas que é feito, não só no Brasil, fora, né? Tá mostrando, sei lá, 2 polímeros lá, daí o autor primeiro começa a falar de um compósito, daí eu fico procurando onde é que está o compósito no artigo inteiro para depois fazer a revisão. Então, por isso que nós temos que prezar pelo conhecimento, e esse conhecimento não tem preço, a gente vai ter que correr atrás, né? Eita, tá aparecendo para vocês aí? Tá, pronto. Pois Tá, bem, professor, tá sim. essa é uma imagem que eu adoro, essa figura aqui, né? Em função de como a gente vê, né? Os nossos trabalhos de orientação, de coorientação, né? E como que os nossos pós-docs, os 2 pós-docs teve colaborando, como o Felipe está como mestre de cerimônia, mas tem feito outros trabalhos também, né? Então, essa é uma ideia que eu gosto para ver. Não vou falar muito dos egressos, porque esses egressos que estão com data de validade aqui, né? 2011, 13, 15, 17, 18, 19, né? No cedo de 2022, que não ainda terminou, né? Então, esses são os que vão falar, mas eu lembro claramente cada um, né? Márcio, foi um trabalho a parte trabalhando com PET, com flocos de vidro, né? A Lourdes, bom, a Lourdes foi pelo projeto Dinter, que ela vai falar também, né? Trabalhou com argila, né? Com acrílico, PMMA, polimetacrometila com argila, a gente colocamos todos os tipos de argila. Até pensando em argila, como a gente está falando, até alguns trabalhos, não nessa época, a gente vai mais para frente vai falar, a gente começou a trabalhar com aqui da Paraíba, né? Mas, já falando abertamente aqui, eu tenho quase 1 tonelada de argila aqui. Argila 10A, 20A e a 30B, se não me engano. A empresa estava fechando, a empresa aí de Campinas, e daí falou, pô, eu falei, eu quero um pouco de uma doação. Eu falei, olha, eu falei, quanto você quer? Ele perguntou para mim, olha, eu preciso lá, sei lá, meio quilo, 1 quilo. Eu falei, olha, ele falou para mim, meio quilo, a gente não aceita dar para você, não. Falando de uma forma de brincando. Por quê? Bom, a nossa fábrica vai fechar. Eu tenho aqui 1 tonelada. Daí eu falei, 1 tonelada? Se você quiser, você leva tudo, não leva nada. Daí eu peguei lá, como o Eric, nosso professor que está aqui também participando, que está nessa lista lá, o Eric do Santos Silva, o nosso 4º professor que vai apresentar, ele falou, olha, a gente tinha visto, inclusive eu tinha visto num Santo, não sei, Agostinho, alguma coisa lá, quanto que faz para transportar esse material até aqui? Acho que era R$1.000, 1.500 no máximo. Daí eu peguei o telefone e falei, ó, manda. Eu tenho só 500 quilos aqui na minha casa e outros 500 estão lá no laboratório. Para que eu vou usar tanta Clossite, que eu fiz o projeto FINEP, tentei comprar lá alguns sacos lá, deixei lá quase R$50.000, não consegui comprar nada, agora vem de doação. Então, mas são coisas são coisas loucuras que o nosso grupo aqui faz, né? Do projeto que a gente tem feito, né? Cada um organiza algum trabalho, né? Cada um trabalha de uma forma. Não vou ficar citando os nomes, porque é questão de ficar só para... Eles vão falar também, né? A nível de mestrados, egresso, o Toninho, o Antônio Marcos Medeiro, acho que tanto o professor Pessan como o professor Canevaro deve ter lembra dele, né? Foi um menino doido que agora é nosso... Ele foi lá na oficina mecânica lá e inventou o nosso adaptador, porque para fazer o trim no micrótomo, né, na mão, porque ele tem problema de tremer a mão, no outro micrótomo não dava, ele fez um acessório e acho que o alemão começou a vender, né, fazer para todo mundo, né? Então foi o Antônio que fez, quando ele foi lá,
nessa época do Antônio Rossani, né, que os trabalhos foi feito tudo aí no NRPP, né, agradeço muito por isso. De Caio já foi mais para cá, que trabalhou com asa corante. Às vezes a gente trabalha com as coisas doidas, não sei vocês, mas eu trabalho, né, mas que no final dá certo, né. O Eliano também, ele é da Instituto Federal da Bahia, e daí ele veio com os trabalhos fazer com fântano antropomórfico. Mas quando eu olhei primeiro, mas o que é isso? Não, é para fazer teste de mama, mamografia, que é material rígido, fazer para apertar, que tem mamas pequenas, né, as mulheres dificuldade de ter, então para fazer treino. Daí começamos a colocar pontos para imitar o câncer. Esse trabalho foi, não sei se foi orientado para o nosso reitor, o professor Daniel, e comigo. E na banca a gente colocou um médico para participar da banca, né? Então, esses tipos de que a gente vale a pena a gente comentar, né, uma coisa ou outra, e aí vem vários trabalhos, a parte de trabalhar com amigo de manga, como é da Edna, Keren também vai apresentar, também que é a nossa engenheira de materiais, mestre em materiais e graduada licenciatura em matemática, vai contar as histórias dela. Manu também vai participar, Manuela Cavalcante. Hoje ela é espanhola, né? Ela mora em Madrid. Espero que o horário não seja muito tarde para ela lá, né? Depois aí tem o resto também, os atuais 2020 e 2021. Quer dizer, contando até o de 2021, né? Que nem o Ítalo está com a bolsa que é uma bolsa especial para o Covid, né? Nem sei que a gente está pensando em trabalhar ainda. Orientação do professor Bismarck, né? Então a gente está vendo como é que vai fazer. Nessa lista aqui de primeiro defendida foi em 2010, né, até agora, nós estamos falando que eu estou com 20 orientados a nível de mestrado. A ideia, quando o Antônio foi, né, o Antônio teve aí, vários daqui, professora, tá, tem vários professores nessa lista, né, de norte a sul do país, né. Daí o Antônio, que está aqui atrás de mim, quando ele foi ministrar o curso, no LCE, né? Eu sei que eu fiquei 3 ou 4 dias, ou foi mais, nem me lembro mais. Foi em março de 2010. Daí eu levei o Antônio ficou mais 2 ou 3 semanas aí com vocês, né? E aqui nós temos vários doutores, vários professores no meio do grupo aqui, e isso é muito prazeroso a gente lembrar, né? É melancólico, sim, né? Mas são coisas que vai dar força para a gente dar continuidade, para que as pessoas que vêm atrás da gente continuem nessa sequência, né, de trabalho. E aqui, essa aqui é uma coisa, quando eu fui lá em Marabá, eu fui participar de um workshop da engenharia de materiais, lá de Marabá. Acho que a última pessoa que foi contratado lá, esqueci até o nome, que trabalhava, fez doutorado junto com o Matoso, Luiz Matoso na Embrapa. Acho que ele está agora em Marabá, mas na época ele não estava. Eu fui lá ministrar um curso, né? Um curso, também ministrar, fazer uma palestra. E daí eu dei uma volta lá no Rio, né, com o pessoal e tal. E nesse dia aí, na verdade, esse dia 18 de 5, a Manuela ainda não entrou, mas eu vou falar para ela que é nesse lugar aí que eu defini qual era o trabalho de mestrado e doutorado dela, que a gente acabou fechando, né? Foi eu, num jantar que nós fizemos, eu junto com o professor Rômulo Angélica, né, que trabalha a parte da geologia, é especialista na parte de raio-x, né? Hoje ele está um pouquinho assoberbado também, que ele é pró-reitor de pesquisa, se não me engano, que lá é pesquisa e tem outra pró-reitoria que é junto, né? O nosso aqui é separado, lá acho que é junto. Então ele está bastante sobrecarregado, né? Mas a gente foi jantar junto, e nessa conversa a gente começou a falar da argila, e daí eu peguei um guardanapo de papel, com papel, e rabisquei, né? Tentando explicar, né? Mostrar o que nós fazemos aqui, qual a ideia, e depois eu ia jogar fora. Falei, não jogue fora, não, me dê guardanapo. E tacou no bolso, e nessa surgiu esse trabalho com a Manuela, que ela ficou um tempo aqui com a gente, por isso que ela está como palestrante também, né? Então, a ideia que são... também tem a questão da Edna, que vai falar um pouquinho, não sei o que ela vai falar, mas os trabalhos nossos com amido, nesse caso, Edna, ela simplesmente pegou a parte do amido, né? O professor Mendes Sá também está presente aqui,
o Mendissan é o co-orientador desse trabalho, né? E pegou o amido, trabalhando junto com o Mendissan lá na Embrapa, Agroindústria Tropical. Quando eles iam na feira, compravam um monte de mangatome, tirava o caroço, do caroço obtia o amido, obtia as fibras, obtia as nanofibras, né? E, logicamente, comia toda a polpa, né? Enjoar de comer mangatome lá. E daí, com esses amidos, glicerol, água e outros aí, misturando aí, na nossa extrusoria simples lá, né? A gente, logicamente, aqui a gente estava fazendo fita para fazer os corpos de prova, mas na dupla rosca aqui, se vocês vão ver, está aberto. Eu não estou pensativo não, porque como era o primeiro trabalho, deu muito trabalho. Então, isso nós estamos falando isso aqui em 2011, mais ou menos isso, né? E acho que a professora Kátia Matsui também está aqui presente. Como a gente estamos fazendo outros trabalhos agora, em 2020, agora ela vai entender por que as coisas, para nós, a gente está muito claro, né? Porque já faz 8, 9 anos de trabalhando com isso, sempre desmontando, sempre trocando o perfil de rosca, sempre indo lá junto. O Domingos está aí, né? O Domingos estava aí, pelo menos tá. Qualquer coisa, eu ia lá na X Plástico, e vamos lá, vamos montar o perfil de rosca, né, Domingos? Domingos Paiva, que é o dono da empresa X Plástico, e aí lá a gente montava o perfil, voltava lá. Ó, só não vale ver que aqui tem uma colher de alumínio preso, não, viu? Por isso que eu tô com essa cara aí, aconteceu um acidente nesse dia. Lógico que não identificou, né? Por isso que eu abri, fui ver o que estava acontecendo e tá tudo certo, tá? Nossos trabalhos. Trabalho de conclusão de curso, aqui eu tenho 14, né, nesse período. Logicamente, uma boa parte inicial trabalhando com polimetilacrate de metila, colocando microsílica, microsílica nanosílica até a nível de mestrado, né, doutorado também. Dessa lista aqui, eu acho que vocês devem conhecer, sim, Ana Paula Silva Dantas, né? Ela fez trabalho de iniciação comigo, provavelmente não sei como foi como aluno, porque como eu tive oportunidade de orientar os trabalhos a nível só de graduação, mas daí ela fez PPG-100 com vocês aí, né? No mestrado, orientação acho que é Matoso, não, acho que foi Marconsini, nosso chefe hoje, chefe da Embrapa Instrumentação, e acho que está no doutorado, não sei como é que ela está, mas ela também é daqui. A Camila está no Rio Grande do Sul, também é da mesma época, muito boa, os trabalhos dela. Raíssa, nessa época a Raíssa ganhou o prêmio do CBPOL, né, porque ela chegou a fazer 20 extrusões seguidas no polipropileno e foi avaliando. Né? Então, foi um trabalho muito longo que ela fez. Eu passava em pleno laboratório, via ela trabalhando, outro dia eu vi ela fazendo isso também, né? Ela foi laureada como prêmio de iniciação científica. Kelly, se não me engano, foi a nível de mestrado, foi na mesma época, né? Então, aqui a gente tem mais ou menos a nossa história, né? Tem muita história para contar, desde o primeiro TCC de Sérgio Domingos. O Sérgio, ele é pastor, né? Acho que ele é funcionário da CAERN, que é a parte de trabalha com água aqui do estado, né? Então, ele terminou a graduação e segue em diante, né? Acabou não vindo para o mestrado. Diferentemente de nosso Eric, que começou no TCC hoje, é professor na Universidade Federal de Itajubá. Querinha PUC, continua na guarda, ela vai falar também. Laurenista lá, está no Mato Grosso do Sul, Instituto Federal. Provavelmente está esperando ser chamado na Universidade Estadual. Hugo Moser fez mestrado e doutorado com a nossa pró-reitora de pesquisa, é doutor, é professor também. Tatiana, tá junto com o professor, fez mestrado comigo, tá junto com o professor Marcelo Eck, né, nosso conterrâneo de época minha, né, de doutorado. Marcelo Eck está na Universidade Federal de Sergipe, então está sob orientação dele. Depois, é isso. Né? Tem mais outros mais novos. A nível de iniciação científica,
A lista é um pouquinho grande. O que que acontece? Boa parte dos 28 aqui, às vezes é a mesma bolsa, muitas vezes, né? Porque cada ano eu tenho direito a 2 bolsas, eu emito projeto, ganho 2 até 3, mas só que daí o aluno vai se formar. Se formou, perde a bolsa, eu tenho que passar a bolsa para o próximo. Então, às vezes, daí tem uma época também que a bolsa do PIBIC também, como da própria Propesc interna, né, era de 1 ano e meio, então acontece uma lista meio grande. A primeira aluna de iniciação científica, como falei para vocês, né, que estava lá, a doutora, a professora Juscresce da Silva Reinaldo, e ainda aí, professor Pessão, olha, desenvolvimento de blendas poliméricas immiscíveis, acho que estava medindo opacidade de qual? SAN com PVT, né? Bom, como na época do meu doutorado a gente trabalhou um pouquinho com PVT-SAN, e daí eu fiz aquele projeto pós-doc no temático de você, no projeto temático, em 2008, junto com o professor Elissa, junto com você, né, professor Pessoa, e aí foi aprovado, olha que coincidência, foi aprovado a minha bolsa pós-doc FAPESP, e simultaneamente eu passei aqui no concurso. O que o Elias falou para mim na época? Olha, a decisão é sua, mas sempre a gente trabalhou dessa forma, a decisão é sua. O que ele falou? Olha, nos próximos anos, bom, esse broche é temático, 4 anos de pós-doutorado, FAPESP, tá? Garantido. Nesses 4 anos vai sair abrir vaga para concurso. Daí eu falei, eu vou pensar. Daí eu falei para ele, olha, meu caminho é único. A minha decisão é ir para Natal, né, e tomar posse aqui. Essa foi a minha decisão. Tanto que toda vez que abriu o concurso, nunca eu voltei para prestar, não. Por quê? Eu tinha uma missão, a minha missão é o que eu estou chegando hoje. Consegui aprovar os projetos CNPq, CAPES, FINEP, eu não tenho mais onde que se falar assim, onde você quer aprovar um projeto que você não tem. Talvez no exterior, só alguma coisa assim. Mas eu não tenho ambição de fazer algo muito maior do que eu fiz, não. Eu quero que os alunos que estejam saindo estejam levando o conhecimento que nós plantamos hoje, né, nessa data que eu fui rastrear quem são os alunos que concluíram o doutorado, aonde estão, né? Márcio Cleto está aqui assistindo, que é o primeiro doutor, coordenador de curso lá no Piauí também. Então, isso já dá prazer, né? Eu que fiquei 10 anos em empresa, tem alguém entrando aqui, eu que fiquei 10 anos em empresa, quando a gente está numa empresa, quando o subordinado, o engenheiro, cresce muito, o que acontece com o gerente? Está na hora de você mandar esse subordinado embora para colocar 2 recém-formados lá, porque ele não quer concorrência. E eu acho que nós professores, pensamos totalmente diferente. Eu quero que os meus alunos sejam muito melhor do que eu. É isso que nós queremos, eu acho que é isso que eu aprendi lá com o professor Sebastião Carnevarolo, o professor Pessan, o professor Elias, né, a professora Rosário, que foi meu orientador de doutorado. Né, eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir, né, levar o nosso conhecimento. Qual é a minha grande preocupação? A minha grande preocupação é que o sistema de internet começa a colocar muitos conceitos errados, digamos assim, eu vou fazer uma prova, vou fazer uma prova agora, múltiplas provas e prova em casa. Poxa vida, fazer prova em casa durante uma semana e fazer prova durante 2 horas, a nota é a mesma. Eles não conseguem responder. E o que responde, eles busca na Google, coloca um monte de coisa errado. Poxa vida, onde é que estão os conceitos? Né? Nós procuramos levar os conceitos para frente. É isso que eu acabei, a ideia de que vocês viessem aqui para mostrar isso. Não é só o UFRN, é todo mundo dessa forma, para que a gente consiga mostrar esses conceitos, fundamentos. E eles consigam captar. Porque hoje ninguém mais escreve, só sabe digitar, principalmente agora na pandemia. A minha letra é horrível, imagina agora. Então, a nossa realidade está chegando um caminho, né, que acho que a comunidade científica tem que parar para pensar. O que nós vamos fazer? Tudo bem, o que eu tento levar, nós tentamos levar ao máximo, né, que as pessoas que sigam. Que eu diga, o professor Bismarck, o nosso coordenador, ele é uma pessoa que seguiu claramente isso. Mas quantos não vão seguir? Quantos que eu vou ter problema quando eu tiver que homologar, passar o diploma dele, questão da carteira profissional no CREA, junto com o Calazan? Quantos?
né? Então, a mudança. Hoje eu posso dizer o seguinte, que na parte mecânica, um técnico em mecânica pode assinar laudo, porque estava em Brasília, né? Como é que tem que tentar tirar? Ou tem várias coisas assim, a parte de outras áreas também, não vem ao caso a gente comentar, porque o que você precisa ter condições de assinar um laudo, você poder fazer uma planta? O que é principal? É matemática, você ter visto cálculo diferencial integral, sem isso não tem como você ter capacidade, alguém que tem um curso médio de assinar um documento que um engenheiro deveria assinar, né? Então, pelo fato de hoje vir por uma área intermediária, trabalhei muito na indústria, trabalhei muito nas minhas pesquisas para chegar até aqui, graças a vocês, e nessa interface, né, que o engenheiro está executando, eu tenho muitas coisas que começo a ver que está errado. Nós temos que ver para onde a gente vai seguir. Tá? Bom, terminando a minha lista aqui de iniciação científica, tem outros, né, então só a parte aqui tem dois que eu coloquei como outros, Vinícius, que é engenheiro de materiais também, a ideia que fez técnico, a parte da ICT, né, ele trabalhou muitas coisas, né, junto com o Murilo, que estava aqui, a parte da extrusora, a parte de reciclagem. Coloquei o nome da aluna também de graduação em engenharia de alimentos, Paula França, que foi orientada da professora Cátia, que também deve estar aqui. Qual é a ideia? A principal trabalho dela comigo, até deixei anotado isso, né, é avaliar o teor da umidade de amidos, porque eu estou pensando em processamento por extrusão. Eu vou lá comprar o amido da IOC, né, pensando em amido de mandioca, logicamente eu preciso ter o CIGEM, e eu vou lá na fábrica, né, de amido. Ou eu vou comprar aqui na feira, talvez aí em São Paulo é difícil, mas aqui eu vou na esquina ali, eu consigo comprar mandioca, amido de mandioca na feira. Então, agora, qual o teor que eu tenho disso aí? Lógico. Então, eu preciso saber o teor de umidade. Para quê? Porque como é que eu vou acertar as condições de processamento? Então, isso é os trabalhos que a gente tem feito aqui. Tenho feito, abrir o laboratório para engenharia de alimentos, com a professora Kátia, com a engenharia têxtil, que eu sou o vice-coordenador junto com o professor Ivan, para a engenharia de biométrica, a professora Carol, né, Vilar, que ela é dentista, formada em odontologia, mestrado, e foi a chefe da engenharia biométrica. Então, a gente tem trabalhado em vários campos, né? E aí, essa é uma diferença que da minha situação atual, que no caso, o Demo UFSCar, nós temos vários professores que dá para seguir uma linha com profundidade, hoje eu falo que aqui eu tenho que seguir o que vi na minha frente. Porque nós temos dois professores, por mais que nós tenhamos feito tanta coisa na engenharia de materiais, nós temos dois professores, né, da área de polímeros e dois de compósito. Professor da área de polímeros, eu e a professora Carol, que é a nossa chefe, sobre o trabalho. De compósito, o nosso Daniel, que é o nosso reitor, e a professora Ana Paula, que sobra, né? Então, eu falo, nosso departamento, por mais que a gente está fazendo muita coisa, nós não temos quadro de profissional para isso, né? A ideia que a gente está vendo, né? Já chamando para que as pessoas venham prestar quando a gente abrir. A professora Carol está com a filha Marisa, Carol está aí, né? Que a gente está pensando, tentando conseguir abrir um concurso para professor na área de polímeros. A área de metais a gente tem bastante. O último que entrou foi o professor Bismarck. Na área de cerâmica a gente tem bastante. Na área de polímeros nós temos dois. Só que eu preciso de alguém que trabalha muito. Não precisa ser louco como o professor Ito, mas que tenha o conhecimento mais do que eu. Isso com certeza. A Marina Nascimento está postando aí, é a nossa Carol, nossa chefe. Então, isso eu vou abrir, quando a gente vai abrir, não sei se é o ano que vem, a outra, porque uma hora ou outra o professor também tem que aposentar. Por mais que nós tenhamos conversado, que nós conversamos naquela mesa lá, com sushi, né, professor Sebastião Canevarolo. Aquele dia que nós acabamos descobrindo que nós tínhamos diferença 5 anos, né? O professor mais velho era o professor Elias, depois era o professor Canevarolo, professor Peçanha. Eu sempre, quando eu encontro o professor Peçanha, eu falo, como velho, né? Ele fala, não, a gente tem 5 anos de diferença, não vem com isso, com essa ideia, não. Né? Isso a gente colocou naquela mesa lá no Japão, e é uma realidade. Então, quer dizer, oficialmente, como eu tenho tudo aberto no SIGA, o nosso sistema no SIG-RH aqui é aberto, eu falo que em 2027 já estou com tempo de contribuição e idade. Hoje, novembro,
eu estou com 35 de contribuição. Quando eu completar 60 anos, eu estou com 42 anos de contribuição. Então, quer dizer, chega um momento que agora, aposentar não vale a pena, né? A gente perde um monte de... Né? Mas pelo menos eu posso pedir aquela boa de permanência que vai me dar um resíduo para me continuar trabalhando, pelo menos isso. Então, essa é a nossa realidade, né? Quando eu falei que eu vou me aposentar, a professora Carol, que está aí, ela ficou doida na vida. Agora que eu preciso não colocar mais um, preciso colocar 2 professores da área de polímeros aqui, como é que a gente vai trabalhar? Não vou me aposentar não, Carol, fique tranquilo no momento. Ainda bem, viu? Não aguentou, né, Carol? Então, essa é a nossa ideia. Então, e outra coisa, da forma que a gente trabalha, eu tive muitos bolsistas naquele projeto FINEP, via FUNPEC. Se vocês... tinha gente junto com o professor Tomás, a Rafael, que são meus bolsistas, né, que eu assinava por eles, de Campina Grande. Tinha o Leandro, que era da Unicamp, junto com o professor Júlio Bartoli. E depois tinha outro Leandro junto com você, junto lá na microscopia, com o Alberto, que o Alberto era o coordenador na época do meu projeto, né? E ainda repetiu, né, vários. O Leandro continua mais 2 anos, né? Assim como tem um outro que apareceu também, que era também bolsista. Bom, era isso. A nível dos nossos trabalhos, falta mais 9 minutos para mim aqui. Eu não vou deixar tempo, não, que não vou deixar ninguém fazer pergunta, não. Viu, Felipe? Tá autorizado, professor. Sempre é seu. Eu vou sabotar. Como eu estou organizando, eu vou sabotar. Quiser fazer pergunta pessoalmente depois. Bom, aí daí, em função do projeto, junto com do MCTI, né, eu também tive aqui 7 bolsistas, né, uma junto com a professora Rosângela, que é a Bruna, e os outros 6, né, junto comigo, né. Pode ver que todos os meus alunos, começou em 2008, foram bolsistas, porque em algum momento ficaram sem bolsa, não conseguiram entrar no mestrado, dava bolsa junto com a FUNPEC. Caso de Eric, caso da Jusquécia, caso de Érica, Eric, né, de Ana, a Tati também. Então, são várias pessoas que... a Carol, Ana Cláudia também foi minha bolsista, viu? A sua aluna de mestrado e doutorado. É verdade, Ito. Ana Cláudia também foi logo no início, né? Foi. E assim como nós temos a nível do outro projeto aqui, que nós tivemos vários, né? Só para fechar. Agora vamos passar rápido, para vocês dar risada um pouquinho, né? Bom, primeiro projeto que eu fiz para comprar um multimídia que a gente não tinha. Aquela laboratório da professora Neide. Nessa época, em 2010, foi Marconcini que veio. A gente apresentou, deu uma palestra, apresentou aula, né? Aqui, bom, nós temos a professora Carol aqui, professora Amélia, que está em João Pessoa, né? Junto com o Wellington. Keren, que vai apresentar à tarde, a Jusiclécia também, Laurenice, Ana Cláudia está aqui, Caio também está aqui. Bom, são todos professores, né, desse lado, né, e o Sérgio, que foi um dos primeiros TCC comigo. A ideia é, nós não tínhamos laboratório, eu dava aula no corredor. Como a gente comprou a extrusora junto com o Domingos, pois bem, montei uma bancada, coloquei rodinha, comprei lá 100 metros de cano para buscar de onde que eu trazia água e estava dando aula no corredor. Aqui nós temos o Ranier, que é o atual chefe do Departamento de Materiais da Alfam. Rossani é funcionário aqui da UFRN, Márcio Cleto daqui a pouco vai falar, à tarde também tem o Antônio, né, que são que vão falar, né, daí tem o João José, não sei onde que tá, tem o nosso pessoal. Então, os grupos, né, quem tá na Austrália é a Laís, que tá aqui, depois eu não sei onde é que tá, a Clarissa fez o mestrado, doutorado aí, mestrado em São Carlos. Eita, e a pose da nossa doutora, professora aqui. Vou contar isso para os seus alunos lá da Universidade Estadual, viu, Jusiclécia? De inflamabilidade, não aguentei, tinha que fazer alguma prática. Fui lá na oficina, peguei cantoneiro, comprei um de latão, fiz um 45 graus para colocar o bico de bunce inclinado e estamos fazendo aula. É assim que a gente começou em 2008, 2009, 2010. Professor Cláudio Romero, essa aqui, a minha sala é essa primeira, a segunda é do professor Bome, que é de cerâmica, e a terceira, bom, não sei, aqui embaixo é o nosso laboratório de geologia e processamento. Vocês estão vendo essa janela? Está vendo esse corredorzinho? Eu quebrei essa janela, fiz uma porta para entrar uma injetora de 40 toneladas aí dentro da árvore.
Essa é a nossa loucura que nós fizemos. Né? E aqui que vocês estão vendo aqui na frente, aqui termina, já está com a porta, não está com a porta ainda não, mas esse outro prédio aqui, que seria das novas engenharia, esse que foi construído aqui, para quem não conhece ainda no nosso grupo, é a parte do prédio de novos materiais, a gente conseguiu aprovar. Tem 3 salas de professores aqui, 3 do outro lado, embaixo é meu laboratório, e do outro lado é da professora Carol, né, nossa chefe. Depois a gente construiu esse prédio onde ficava o PPG 100, tem outros laboratórios, né, que ficava aqui na frente. E cortamos algumas árvores, tivemos que replantar. Laboratório, conquistando espaço, a gente invadiu já esse espaço lá onde é o laboratório, mas não era definido para a gente ainda. Comprei um viscosinho, o que é R$1.000, né? Meu Deus, o terceiro consegue pagar. Nessa época eu nem PQ eu tinha, né? PQ2 sentia que não é de reserva técnica, está funcionando. Professora Carol, a nossa loucura em 2010, criamos 2 disciplinas, né? Só que na parte experimental a gente trocou, né? Biopolímeros em material estruturado e tecnologia de polímeros em petróleo, por causa do PRH. Nossa doideira, né? Então, vários professores... Exato, Ito. Só uma observação, viu? Eu não estou ligando a câmera porque as meninas precisaram do meu outro computador. Vai lá. Para negócio de aula, aí eu estou no computador que não está funcionando a câmera, mas à tarde eu apareço de novo. Tá bom. Nessa história aqui, esse rapaz está com a camisa xadrez, é o nosso coordenador, professor Bismarck. Nessa época ele estava fazendo disciplina com a gente ainda. A parte experimental, os alunos fazendo arte, escondi um micro-ondas e uma geladeira atrás do armário, dentro do laboratório, né, que a gente tinha onde ir. Trabalho de Ed. Bom, aqui já estão falando já o projeto universal, que a gente comprou já a segunda extrusora, né, já aplicado, né, eles estavam processando. Aproveitei e fiz já que eu fazia uma coisa diferente, fiz uma banheira de acrílico, então está funcionando. Dupla rosca, né, do professor Domingos. A injetora, quando chegou, e para entrar aqui já está dentro do laboratório, aqui dentro, né, a gente conseguiu instalar. O professor Wanderson, que é aqui, meu parceiro aqui da pós-graduação também, ele agora é professor de Santa Catarina, Universidade Federal, lá em Campos Blumenau. Do MCT eu não coloquei nada, porque a gente comprou o granulador. A minha grande angústia é conseguir comprar polímero. Então, nesse projeto consegui comprar alguns. Por quê? Bom, vou entrar com as ativas, outra empresa. Tá, precisa ser CNPJ. Ei, pode fazer a nota no meu nome, com meu CPF? Por quê? Se tiver meu nome e CPF, a pós-graduação paga, porque nós somos ProEx. Eu pego o cheque do reitor, ou do coordenador e pago. Agora, se for o CNPJ, o nome da universidade, meu dinheiro vai sumir em algum canto, eu não consigo comprar. Então, não sei como é que vocês estão aí, mas eu tenho esse problema aqui. E aí, falar qualquer coisinha, a gente compra uns 7 mil, 10 mil reais de materiais. Então, eu comprei um granulador, a nível de ensino, eu trituro, extrudo, faço extrusão de novo e injeto novamente. Tem material antigo pra caramba nesse sentido, mas a nível de ensino funciona. Instalação, essa aqui não tinha nada a ver com a nossa apresentação, mas questão da instalação é uma coisa meio irônica. A gente estava instalando uma máquina de tração, né, da Shimazu, né? O único professor que estava trabalhando junto com era eu e o Edson, que estava passando os informes, era o aluno que fazia de graduação, né, que apareceu aqui, Bismarck. Bom, no final das contas, ele é o chefe desse laboratório, então eu já não preciso mais me envolver. Os nossos prédios, desde arrancar pé de coqueiro, pé de caju, aqui é o laboratório de fornos, aqui tem os novos, aqui no nosso prédio novo, que a gente estava construindo, soldagem de fundição ficou desse lado, aqui é laboratório de compósito, aqui era a sala de aula de pós-graduação, né? A gente tinha mais aula que a sala de professores, tá? E foi dado o nome do professor Luciano Betti, né, nosso falecido professor, né, e o prédio levou o nome dele. Inauguração do prédio, na época, o professor Ivonildo, que era nosso reitor. Depois eu tenho a professora Ângela, a professora Char está aqui, né? Vários outros professores, Carol, Daniel, estamos lá. E não só de trabalho. Tivemos muito casamento nesse laboratório, né? Vários, Caio, Laurenice, Eric. Depois começa
criar família, né? Vai crescendo, seguindo seus caminhos, né? Então, é o que nós... E aqui foi no CBPOL que a gente participou. E a Ana Paula está aqui, acho que é como vocês devem conhecer eles, ela como aluno aí no PPG-100, né? Bom, não paramos não. Agora a Carol estava me cobrando como chefe. O meu laboratório, nós temos 50 metros quadrados, tem injetor aqui, tem uma extrusora dupla rosca aqui, tem a monorrosca aqui, era para ter uma injetora de Domingos aqui, que foi para o outro. Então, esse é um espaço completamente apertado. Vou ministrar aula, não entra mais do que 5. Né? Até 2018 foi isso, mas foi o que eu consegui de espaço. A parte do laboratório DRX, onde tem um ST, os equipamentos aqui, foi transferindo para o LIME, Laboratório Institucional de Microscopia Eletrônica, que é nosso também. E o laboratório de ultramicrotomia eu tinha deixado aqui, que eu já transferi para lá. A ideia é quebrar essa parede, fechar essa parede e aumentar de 50 a 50, já chegou o horário, para 100 metros, que é isso aqui, fazer um telhão, a parte inclinada aqui, a parte do térreo. Então, estaria duplicando o laboratório para manter esse espaço. Exatamente meio-dia, como falei, só tirei o horário das perguntas. Felipe? É isso, professor. Como sempre, preciso no horário na apresentação. Agradeço a sua apresentação, o seu relato. Acredito que para todo mundo foi muito bom relembrar alguns momentos, relembrar algumas histórias, ver um pouco dessa trajetória, mas que continuaremos na tarde, né? À tarde teremos, a partir das 2 horas, o início dos depoimentos de cada um dos egressos que estarão representando aí muitos dos que passaram pelo LabPol. Tem alguma palavra final, professor Ito? O sistema vai ficar aberto, né? A ideia que a gente tentou mostrar, como eu tinha falado inicialmente, professor Peçanha, professor Canevarolo, que não da minha parte também, não era ficar apresentando artigo publicado, que eles vão ver o artigo, muitas vezes não vai entender muita coisa que a gente está falando, mas de mostrar o que caminho que eles deveriam seguir, né? Cada um de nós, que só conseguimos conquistar o nosso espaço, eu falo isso em nome dos meus egressos doutores, só conseguimos conquistar o nosso espaço porque a gente trabalhou muito. Ficar esperando as coisas cair do céu, ficar esperando ganhar na loteria, nunca foi o nosso forte. Né? Então é isso. Né? Muito obrigado, professor Canevarolo, por ter vindo essa manhã. Eu sei que à tarde vocês também têm um compromisso, né, professor Peçanha também, né? É um prazer enorme, eu fico muito agradecido pela presença de vocês aqui, né, e com isso, que venha mais vezes, né, nós tivemos a oportunidade, né, professor Canevarolo, na época que a gente podia estar presencial, eu estava até, a gente conseguir, na verdade, foi via a engenharia têxtil, via a coordenação, de conseguir passagem, mas acabou não dando certo naquela vez, né. Fica para uma próxima, não tem problema. Com certeza vamos convidar quando tiver a vacina, né. Professor Peçanha, você já sabe o caminho daqui, né? Já esteve aqui, então já sabe. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado pela palestra e o ensinamento novamente. Obrigado, Edson. Muito sucesso para você e todos aí. Valeu. Ok, sucesso para você, Edson, para os demais. Hoje à tarde dou aula a tarde inteirinha, então desejo que as atividades da tarde completem as da manhã e fechem o círculo. E quando fizer 20 anos, não esquece da gente, tá? 30 também, hein? Aí já não garanto. 30 já foi para mim. Vamos ver como a gente sabe, não sabe o dia de amanhã. Vamos correr para ver. Muito obrigado. Então a gente volta às 2, né, Felipe? Fica à vontade. Eu vou deixar ligado a parte do sistema aqui, viu? Tá? Não vou fechar, não. Tá ótimo, gente. Bom dia, boa tarde, Carol. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.